Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a ascensão das igrejas evangélicas, dos grupos evangélicos. A ideia de que a população evangélica cresce cada vez mais aqui no Brasil. Isso tem a ver com vários fatores, desde a inércia da Igreja Católica, tá? Que não consegue se adequar a uma realidade social, tá? Até a descentralização dos grupos evangélicos que são estabelecidos em várias igrejas, várias denominações religiosas, tá? É, Podemos também destacar, de um outro lado, a força dos evangélicos na questão política, né? É cada vez maior a ação dos políticos denominados dentro de uma bancada evangélica. E também a gente pode verificar também o fato de que o Estado ausente em algumas áreas permite com que os evangélicos, os grupos, as denominações evangélicas menores consigam agariar um número maior de fiéis. Então são uma série de fatores que a gente pode verificar e a gente vai analisar um pouquinho tudo isso aqui, tá bom? Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal. Fica à vontade, dê seu comentário, faça seu elogio, sua crítica. O canal também é seu. Pessoal, assim, nós tivemos nos últimos tempos uma ascensão significativa dos grupos evangélicos, tá? Se a gente analisar com calma o último censo, tá? Aliás, o primeiro censo que ocorreu para verificar o tamanho da população de evangélicos foi de 1942. Nós estamos falando de algo em torno de 2,7% de evangélicos, que compreendia, na verdade, a população brasileira. Tá? De lá para cá houve um aumento. Tá? Em 1942, certo? Segundo os dados do próprio IBGE, estamos falando algo em torno de 2,7% da população. Em 2010, 22% da população. E segundo o último censo agora, né, que vai ser revelado agora, provavelmente vai chegar a algo em torno de 32% da população, algo mais ou menos nesse sentido. Então, é um crescimento absurdo. E até 2030, provavelmente, os evangélicos, em termos de denominação religiosa, tendem a superar os católicos. Tá? Quando se fala muito sobre igrejas, religião, é quase impossível não falar, por exemplo, da famosa frase de Karl Marx, em que ele dizia que a religião é o ópio do povo. Bom, a ideia de que ópio é um alucinógeno, né? Você toma e começa a ver coisas. A ideia de que a religião ela tenta estabelecer a ideia de modelos transcendentais, metafísicos, né, para poder explicar a realidade. O Émile Durkheim, o sociólogo francês, já dizia o quê? Falava que a religião não visa propriamente alienar, mas a religião ela visa integrar, unir as pessoas. Quer dizer, quando você faz parte de uma comunidade religiosa, você está mais integrado, você está mais unido, né? E nesse sentido, há uma coesão significativa dos valores, dos princípios morais, éticos da própria comunidade. Bom, essas são interpretações de cientistas sociais. Mas se a gente avaliar com calma, por exemplo, vamos verificar aqui o caso que, segundo os dados da Receita Federal, de 2010 a 2019 aqui no Brasil, as denominações religiosas cresceram muito. Estamos falando era algo em torno de 54 mil e passou para mais de 100 mil. E a gente inclui aí locais de cultos, algo mais ou menos nesse sentido, que a gente vai avaliar aqui. Então, nesse aspecto, esse crescimento, ele realmente foi muito forte, tá? E existe, na verdade, uma série de explicações de por que tudo isso, tá? E essas explicações, eu vou aqui me moldar nas ideias do Victor Araújo, da Universidade de Zurique, em que ele fala que alguns fatores contribuíram para isso. Dentre eles, o caso do êxito rural, né? A ideia de que as pessoas que migraram do campo para a cidade, na sua maioria eram católicas, conseguiram ter mais acolhimento entre os evangélicos do que entre os católicos, tá? Entre a igreja católica, digamos assim. Então, o acolhimento das igrejas evangélicas, das comunidades evangélicas, teve uma eficácia bem maior, né? Que a gente pode considerar.
Uma outra explicação também que a gente tem que entender é o fato do que da descentralização, segundo o autor, da descentralização das igrejas evangélicas, né? Diferente da Igreja Católica, que tem um centro, né, ela centraliza tudo, muitas vezes, lá em Roma, ou tem, por exemplo, em cada país a sua sede principal, a centralização do ponto de vista do poder, tá? As igrejas evangélicas, elas são mais descentralizadas, então uma pequena comunidade, uma pequena igrejazinha numa pequena comunidade urbana, consegue tomar ações, desenvolver ações sem precisar necessariamente da autorização de uma instância superior, né? Diferente da Igreja Católica. Então esses aspectos, essa descentralização possibilitou realmente um avanço muito grande das igrejas evangélicas. Uma outra coisa também que a gente tem que considerar é o fato de que tem muito a ver, segundo esse mesmo autor, com a ausência do Estado. O Estado brasileiro, ele realmente está ausente em muitas áreas e muitos territórios aqui no Brasil, tanto em áreas rurais, tá, como em centros urbanos. Como, por exemplo, pensar aqui no espaço urbano, o caso das comunidades, as favelas, aonde o Estado ele não aparece, ele não está presente ali, e muitas vezes as comunidades evangélicas elas acabam se ajudando o indivíduo ali que está sem emprego, consegue emprego para o fulano, para o beltrano, tá? A ideia da comunidade, da integração, reforçando a ideia do Durkheim sobre a ideia das religiões integrais dos indivíduos, tá? Então, como o Estado ele fica ausente em muitas situações como saúde, educação, saneamento, tá? Principalmente saúde e educação, esses grupos evangélicos eles tentam muitas vezes minimizar isso, né? Criando uma rodada de comunidades, de integração maior entre os indivíduos. Isso acaba realmente possibilitando uma ação significativa dos grupos evangélicos, né? A gente tem que pensar, quando se fala em grupos evangélicos, tem que pensar aqui nos pentecostais e neopentecostais. Principalmente os neopentecostais, que na sua maior parte das vezes seguem um modelo da teologia da prosperidade, tá? Um modelo, uma interpretação da Bíblia, digamos assim, criada lá nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil faz muito sucesso, principalmente através de algumas igrejas, como a Universal do Reino de Deus. Mas, no geral, a gente vai perceber, na verdade, que esses modelos eles têm características bem diferentes também. Por exemplo, tu vai pegar o caso da Assembleia de Deus, que inclusive foi fundada aqui no Pará. A Assembleia de Deus, ela nos últimos anos, ela conseguiu fundar algo em torno de 10 mil novos templos, tá? Segundo a própria Receita Federal mencionando isso. Aí pode dizer assim, pô, mas esses templos eram templos o quê? Gigantescos? Não dá nem para dizer que são templos, né? São pequenos cultos. É porque a Assembleia de Deus, ela vai muitas vezes aonde o Estado não vai. Então, por exemplo, aqui na região norte, tu tem, por exemplo, os ribeirinhos, tu passa assim numa comunidade ribeirinha, tá lá a igrejazinha da Assembleia de Deus, tá? Então ela atua muito através de pequenos templos, de pequenas igrejas, e consegue agariar um número grande de fiéis, tá? Onde muitas vezes a Igreja Católica não está. Por outro lado, por exemplo, se pegar as igrejas neopentecostais, elas focam muito mais os grandes centros, né? Por isso que há um crescimento significativo das igrejas neopentecostais na região sudeste, principalmente. Então tu vai verificar que esses modelos há uma diversificação, mas ao mesmo tempo isso acaba agariando e pegando fiéis da própria Igreja Católica, que a cada ano perde algo em torno de 1% dos seus fiéis. Tem um pouco de tudo isso, né? Por causa disso, tu vai perceber que a onda evangélica ela começa a crescer na parte cultural, né? Você vê cada vez mais um número significativo de cantores gospel, né? Que se estende, né, shows gospels, né, alguns líderes religiosos evangélicos que viram, na verdade, grandes celebridades, coisas desse tipo, né? Então há um crescimento realmente significativo. Por outro lado, também, a gente percebe que até as mídias começam a se render a essa população, a esse grupo evangélico. É o caso, por exemplo, da Rede Globo, que fez a primeira novela com uma protagonista evangélica, Vai na Fé, né? Novela das 7,
aonde a protagonista é uma evangélica, vive numa comunidade evangélica, né? O próprio nome é bastante sugestivo, né? Vai na fé. Então, a gente está falando aqui de modelos, de que a gente pode chamar aqui de que do ponto de vista social tem um poder realmente significativo. Isso a gente tem que avaliar. Uma outra coisa que a gente tem que perceber é a questão da política. A política aí ela tem um envolvimento muito grande, né? Então, quando se fala de política, existe o antropólogo Juliano Speer, em que ele tem a tese, sua tese está muito ligada de que, principalmente com o avanço dos evangélicos na política, eles acabaram ganhando uma série de benefícios, principalmente as igrejas evangélicas. Tu vai perceber que a reforma tributária que rolou agora, aconteceu agora, deu uma série de vantagens às igrejas evangélicas. Isenção de impostos, que já existia e se tornou ainda maior. Mesmo te dizendo assim, Nelson, mas o Estado brasileiro não é um Estado laico que separa política e religião, de fato. Mas a gente vai verificar que esse Estado laico, eu diria que na prática ele não se desenvolve, ele não acontece. Isso também é muito comum nos Estados Unidos, que é um país também democrático, laico, onde lá as igrejas, as religiões, elas têm uma influência muito significativa. Então tu vai perceber, na verdade, que a política deu uma série de benefícios aos grupos evangélicos, né? A isenção de impostos, por exemplo, hoje, só para você ter uma ideia, segundo a Receita Federal, hoje é muito mais fácil você abrir uma igreja do que uma empresa. A quantidade de impostos que você paga é bem menor. Então, se a gente analisar com calma, é até um negócio, um bom negócio abrir igreja, né? Tem um pouco disso, tá? A gente olha muito por esse lado porque, infelizmente, a gente verifica pessoas até mal intencionadas que vão por esse lado ali, olhando a fé apenas como um aspecto comercial, mercadológico. Infelizmente, a gente tem muito isso. E é claro, a gente vai perceber o seguinte, com o avanço dos grupos evangélicos, se paga um preço, né? Então, como os evangélicos, por exemplo, estão entrando na política, a política é um campo minado. A política não é um local tão simples assim, tá? Então, nesse sentido, o que é que se verifica? Cada vez mais há denúncias de pastores, de bispos, de algumas igrejas, que na verdade acusação de corrupção. Nós tivemos o caso do ministro da Educação do Bolsonaro, por exemplo, que era digamos assim, um pastor, digamos assim, que foi acusado de corrupção, desvio de verba, usar verba pública para seu próprio benefício, para fazer, digamos assim, pagamento de barganhas, coisas desse tipo, tá? Então é um preço que se paga também. A política, quando você se envolve, você também se envolve com a lama e com a sujeira da política. E é difícil não se sujar, mesmo sendo um líder religioso. Então é um preço que se paga. O próprio Maquiavel, cientista político, né, há 500 anos atrás já falava sobre isso, né, de que na política realmente a ideia de que você, para se manter no poder, tem que usar de alguns meios. Os fins justificando os meios fazem parte muito da filosofia da política. E nesse caso, muitas vezes, ser cristão não faz muita diferença quando você está buscando o poder. Então, nem muito é um preço que se paga. E uma coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, apesar do crescimento das igrejas evangélicas, aí na verdade é uma outra análise, é entender que há uma fragmentação. Quer dizer, há uma tendência das igrejas crescerem, mas, entretanto, se a gente avaliar com calma, só pegar aqui rapidinho, gente. Opa, voltou. Tá. Apesar das igrejas evangélicas crescerem de uma maneira significativa, deixa ficar assim mesmo. Apesar de tudo isso, tu vai perceber, na verdade, deixa eu só pegar aqui de novo, aqui, rapidinho. Né? Apesar do crescimento das igrejas evangélicas, o que a gente vai verificar muitas vezes é o quê? É que essas igrejas, elas estão fragmentadas, né? Não existe uma unidade. E muitas vezes as próprias igrejas evangélicas, elas vivem numa rivalidade uma com as outras. Então a Igreja Católica, ela ainda tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É o fato de que ela tem uma unidade mais significativa, né? Ela é mais integrada, ela é mais centralizada. E as igrejas evangélicas, existe uma rivalidade, muitas vezes, entre as próprias igrejas pentecostais, neopentecostais e as igrejas mais tradicionais. Então mostra que, apesar do crescimento das igrejas evangélicas, isso é significativo, a gente tem que considerar, a gente tem que entender, na verdade, que há uma fragmentação e que a Igreja Católica tem essa vantagem. E
talvez a maior de todas as vantagens é o fato de que a Igreja Católica é um Estado, né? Isso também ajuda muito. Quer dizer, o Estado do Vaticano, né? Então, muitas vezes, quando o Papa viaja por aí, ele não é um líder, ele não é apenas um líder religioso, ele é um chefe de Estado. Então, a gente pode dizer que, apesar da força da da igreja evangélica aqui no Brasil, há uma fragmentação. E um outro aspecto também que a gente pode considerar, e aí realmente muito negativo, é a ascensão de grupos fundamentalistas. O fundamentalismo, né, que tem um discurso de ódio, é cada vez maior em algumas igrejas evangélicas, né? A gente vai verificar, por exemplo, alguns líderes religiosos, né, que inclusive ficam sugerindo a morte dos grupos LGBT+, sabe? Então, a gente percebe o que, por um lado? Se você tem uma proliferação dos grupos evangélicos, você está verificando também uma interpretação do Antigo Testamento, do Novo, à torta e à direita, de qualquer maneira. E aí você verifica alguns oportunistas, né, que usam um discurso autoritário, intolerante, sabe? Fascista mesmo, né? Que visa a ideia, por exemplo, de usar a violência contra determinados grupos, contra determinadas minorias, como alguns pastores aí, que eu não vou nem citar o nome, né, que em muitos casos ficam provocando, incitando os seus fiéis a usar a violência contra grupos LGBT. O que é isso? É o que é chamado de fundamentalismo cristão, que aqui no Brasil está crescendo muito, gente. Isso é muito preocupante. Nos Estados Unidos isso já se consolidou e é muito forte. Aqui cresce cada vez mais. Então esses grupos radicais, eles acabam que muitas vezes apoiando líderes políticos que têm um discurso também autoritário, intolerante, radical. Então, podemos dizer que os grupos evangélicos também têm esse lado, né, esse momento aí complicado. Lógico, a gente não está aqui generalizando, mas os grupos fundamentalistas evangélicos crescem, e isso é preocupante, porque o discurso de ódio ele acaba se tornando significativo. Tá bom? É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.